Bom dia, companheiros. Nós temos aqui um conjunto de questões políticas bem interessantes para debater hoje. As posições do PCO provocam aí uma polêmica, né, entre a esquerda, que está completamente desnorteada em relação à situação política e, portanto, torna-se necessário um trabalho aqui de esclarecimento, né, de aprofundamento de determinadas questões que confundem, em parte confundem setores de esquerda, em outros setores têm uma posição direitista mesmo, né, e procuram se confrontar com o PCO. Alguns simplesmente não gostam do PCO, não leem aquilo que a gente escreve, não estão interessados em saber aquilo que a gente diz, eles simplesmente estão interessados em se colocar contra nós. Bom, enfim, é o pão nosso de cada dia, né? Primeira questão, logicamente, que não só é objeto de um debate muito intenso, mas é um desenvolvimento político de primeiríssimo plano para a situação política internacional, é o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? O governo Biden, ele já começou a mostrar, né, já mostrou claramente, né, não há nem como tergiversar mais sobre isso, que se trata não apenas de um governo direitista. Nós assinalamos que o Biden é uma figura direitista, é um homem do aparato, né, militar, do aparato agressivo do imperialismo norte-americano, o homem que fez a lei de encarceramento. Não se trata de forma nenhuma de uma pessoa que tivesse em algum momento aí posições democráticas, né? Mas agora nós já não estamos mais na fase de mostrar que ele seria, né, uma ameaça muito grande, mas nós estamos na fase de mostrar o desenvolvimento efetivo, aquilo que efetivamente vem acontecendo nesse sentido, né? Essa semana, o secretário de Estado, né, que seria o homem que cuida da política externa norte-americana do Biden, foi sabatinado, vamos dizer assim, no Congresso Nacional norte-americano. Fizeram para ele duas perguntas-chave, né? Primeiro, sobre Jerusalém, sobre a política em relação ao Oriente Médio, tá? Então, ele foi muito categórico em falar que o Biden vai defender a transferência da capital do Estado de Israel para Jerusalém, que é uma política contestada por inúmeros setores no Oriente Médio e no mundo todo, porque consideram que Jerusalém deva ser uma cidade neutra, né? Uma cidade na medida em que ela digamos assim, a cidade sagrada de várias religiões, da religião cristã, da religião muçulmana, né, da religião judaica e assim por diante, né? Dentro da ONU, a maioria se opõe a essa transferência. Todo mundo acha que isso daí é uma fonte de atritos, vai gerar uma série de atritos, e atribuiu-se, né, durante o governo Trump, ao Trump, que seria de extrema-direita, essa política, né? O engano se revela agora, né? Trata-se, na verdade, de uma política do aparato de Estado norte-americano, que, obviamente, o Trump adotou, né? Mas que também o Biden vai adotar. É a mesma política e tudo mais. A segunda questão que ele também respondeu, mostrando, né,
Aqui não tanto uma continuidade, mas a realidade dessa política foi em relação à Venezuela. Foi perguntado para ele se o governo Biden vai apoiar aí a presidência fajuta do Juan Guaidó, e ele respondeu claramente, afirmativamente, que sim. A revista The Economist, uma revista internacional importante, um porta-voz importante do imperialismo mundial, colocou, né, vejam bem que interessante, como destaque, como capa, né, se não me engano, da sua última edição, que Biden é o homem para a democracia na América Latina. Quer dizer, aqui nós vamos ver o famoso jogo duplo, né? O Biden vai apoiar uma transição do Bolsonaro, se for possível essa transição, né? Se não for possível, eles vão apoiar o Bolsonaro. Então, isso aí seria a defesa da democracia, mas o Biden também vai apoiar os golpes de Estado e o ataque contra a Venezuela na América Latina. Quer dizer, segundo um dos principais porta-vozes do imperialismo, o Biden seria o homem para estabilizar, né, a ofensiva reacionária dentro da América Latina. Tudo isso é muito claro, né? Vamos deixar absolutamente claro aqui que não se trata de uma especulação. Isso aí já são os fatos do governo Biden, né? Bom, por pior que seja tudo isso daí, isso não é o mais importante. O mais importante é que, como nós já discutimos aqui várias vezes, né, está em pleno andamento um verdadeiro golpe de Estado nos Estados Unidos, né? Muita gente, eu já falo isso, prevendo que muita gente vai contestar o exagero do PCO, né? É sempre um exagero você falar as coisas exatamente como elas estão se desenvolvendo, né? Gostaria de lembrar aqui para os mais afoitos que a reação que nós tivemos quando se preparava o golpe de Estado no Brasil, e nós denunciamos esse golpe de Estado, foi extremamente negativa, porque as pessoas, a classe média bem pensante, a esquerda pequena burguesa, eles têm o condão de nunca acertar no alvo, né? Na realidade, eles têm a capacidade de não acertar nem na trave, né? A bola vai fora mesmo, né? O cidadão chuta para gol, sai pela lateral, né? Não sai nem pela linha de fundo. Então, queria já chamar a atenção sobre isso. Por que nós falamos em golpe de Estado? Nós falamos em golpe de Estado porque há uma intensa campanha que já foi adotada, né, pelo próprio Biden, no sentido da aprovação, né, de uma segunda lei contra o terrorismo. Essa segunda lei contra o terrorismo seria uma lei contra o terrorismo doméstico. Vamos recapitular aqui o significado da primeira lei, que o Biden apoiou, nós já denunciamos tudo isso, né? Quando o neoliberalismo estava no auge, né, o governo norte-americano estava em poder dos conservadores, né, chamados nos Estados Unidos de neoconservadores, e esse neo, vamos explicar, né, significa que eram conservadores que iam muito mais à direita do que os conservadores tradicionais. Esse era o significado da expressão neoconservadores. Resumidamente, neocons, né, aparecia muito na imprensa norte-americana. Os neocons, eles eram ferozmente neoliberais e extremamente agressivos na luta contra as liberdades democráticas e contra os países oprimidos, né? A grande façanha dos neocons, o ápice, né, da política neoconservadora foi a invasão do Iraque, do ponto de vista internacional, e do Afeganistão, né? Invadiram 2 países
de uma maneira extremamente brutal, né? Lógico que é uma invasão, provocaram um verdadeiro genocídio no Oriente Médio, e isso daí foi continuado depois pelo governo Obama, né? Uma política extremamente dura contra os países oprimidos. Dentro dos Estados Unidos, os neoconservadores, né? Hoje em dia ninguém quer lembrar isso, porque isso daí afeta a fábula, né? Da luta contra o Trump como sendo o único ser maligno na política norte-americana. Mas os neoconservadores foram responsáveis pelo desastre da Louisiana, né? Onde não apenas eles não evitaram o desastre, né? Como efetivamente eles impulsionaram o desastre com a abertura das barreiras, e depois, né, diante da catástrofe provocada no Estado, eles levaram adiante uma política de liquidação dos direitos e tudo mais. Bom, foram os neoconservadores com apoio, né, logicamente, da ala direita do Partido Democrata, Biden, Clinton, etc. e tal, que aprovaram, no meio dessa confusão toda, depois do ataque às Torres Gêmeas, a lei contra o terror, a lei antiterror. Essa lei foi um verdadeiro golpe de Estado, né? Quer dizer, se aproveitaram de uma situação catastrófica, né, para provocar uma profunda modificação legal dentro dos Estados Unidos, que foi a lei antiterror. A lei antiterror, ela caça, suspende, né, todas as garantias que uma pessoa tem ao ser presa se ele for acusado de terrorismo. Então, habeas corpus, ele pode ficar incomunicável, ele ter direito a advogado nos processos, tudo isso foi jogado na lata do lixo, né? Foi denunciado, né? Essa lei tem 20 anos já, os Estados Unidos vivem sob essa lei, já foi denunciado inúmeras vezes que essa lei provoca uma quantidade enorme de arbitrariedades dentro dos Estados Unidos. Bom, toda a imprensa, os setores que apoiaram o Biden estão reivindicando uma nova lei antiterror, quer dizer, que seria um segundo golpe de Estado, né? E essa lei antiterror seria um aperfeiçoamento da primeira, porque ela já não usaria o pretexto, né, do terrorismo externo, né, grupos islâmicos, etc. e tal. Ela usaria o pretexto agora do terrorismo interno, né? Então, isso daí, sem dúvida nenhuma, vai ser um dos maiores atentados, né, aos direitos democráticos da população norte-americana, provavelmente em toda a história dos Estados Unidos, né? O Biden já para aqueles que vão falar, não, mas isso daí é especulação, não, o Biden já se comprometeu a uma ampla movimentação no sentido da aprovação dessa lei e tudo mais. A aprovação dessa lei, ela é feita com pretexto da suposta insurreição direitista, é uma farsa, não houve nenhuma insurreição, está absolutamente claro isso daí para quem viu as coisas, né? Do suposto golpe de Estado, também não houve nenhum golpe de Estado, o golpe de Estado, na verdade, é esse que o Biden está dando. Estão usando a direita como pretexto, assim como usaram, né, os árabes para aprovar a primeira lei. Mas a primeira lei, ela não ficou circunscrita a árabes, né? Todo mundo que, por algum motivo, tivesse alguma relação, inclusive, vamos supor, a lei atingiu pessoas que simplesmente acessaram lá um site na internet da Al-Qaeda, para se ter ideia do caráter, né, ditatorial, de extrema-direita e, inclusive, fascista dessa legislação. Então, o que nós estamos vendo aqui é uma manobra muito bem urdida, né, muito bem
elaborada, que está assentada numa população, numa parte da população que é a esquerda norte-americana, né, a maior parte da esquerda norte-americana acabou capitulando diante dessas manobras do imperialismo. E um setor da classe média liberal, né? Liberal aqui a gente tem que colocar entre aspas, porque nos Estados Unidos esses liberais, na sua maioria, não são nem um pouquinho liberais de fato, né? Quer dizer, apoiado na opinião democrática, de um ponto de vista geral, vão aprovar uma das leis mais antidemocráticas que os Estados Unidos já conheceu até hoje, se é que não é a lei mais antidemocrática de todas, né? Um detalhe que a gente tem que destacar é o seguinte: nos Estados Unidos já aconteceu muita coisa antidemocrática. Por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, todos os japoneses foram colocados em campos de concentração. Mas não havia uma lei, né? Foi aprovada uma medida de ocasião, né? Mas não se mudou não se passou por cima da Constituição, do ponto de vista formal, para executar esse tipo de coisa antidemocrática. Na época do macartismo também, houve uma intensa perseguição à esquerda, mas ninguém pensou em abolir os direitos e garantias democráticas. Foram abolidos na prática, mas não foram abolidos formalmente. Dessa vez, o que nós estamos vendo é uma regressão efetiva do regime político, né? Notem que a lei antiterrorista aprovada no governo Bush, ela tem 20 anos já é parte da legislação norte-americana. Não é uma coisa de emergência, não é, né? Não é uma coisa que vai ser eliminada depois de uma determinada situação. E agora vai ser aprovada uma nova lei. Combinando essas duas leis com a lei que o próprio Biden aprovou, que permite o encarceramento em massa de pessoas, né, justificado aí por um outro pretexto típico do imperialismo norte-americano, que é o tráfico de drogas, o país está se transformando num regime abertamente policialesco, né? E nós vimos aí que esse regime policialesco não é uma ficção, não é uma metáfora. O assassinato da população negra, a perseguição a vários setores sociais vai se intensificar com o governo Biden, né? Não há a menor dúvida de que isso vai acontecer. Isso daqui mostra que a famosa política, né, que foi apresentada aqui nesse último período, que todo mundo repete e tudo mais, com maior alegria, do mal maior e do mal menor, é uma política, na melhor das hipóteses, totalmente confusa, né? Porque aqui o que nós temos é o seguinte: nós tivemos um governo Trump, um governo de extrema-direita, um governo que falava muita coisa, muita barbaridade, fazia muito pouca coisa, porque não tinha também todo esse poder para agir, né? A maior parte das coisas que o Trump falou que ia fazer, o famoso muro gigantesco, a muralha de Trump entre os Estados Unidos e o México, na realidade nunca saiu do papel. E então ele seria o mal maior pelo que ele diz que vai fazer. E aí aparece o mal menor, mas o mal menor tem amplos poderes e ampla capacidade política, inclusive o apoio daqueles que acreditaram na teoria do mal maior e do mal menor, para fazer um mal extraordinário. Então, quer dizer, a questão do mal maior e do mal menor não é uma política séria, né? É uma enganação, né? E as pessoas teriam que sair disso daí e começar a pensar sobre quais são as verdadeiras, quais são as realidades, né? O que realmente está acontecendo na política. É isso que todo mundo teria que ver, né? E o que está acontecendo na política é que a frente ampla entre os neoconservadores do Partido Republicano, né, e os neoconservadores do Partido Democrático está promovendo dentro dos Estados Unidos um golpe de Estado.
Bom, o golpe de Estado ele está sendo complementado por um verdadeiro expurgo das redes sociais, né? Quando nós falamos que não era correto apoiar a ação do Twitter de banir o Trump, né? Porque isso aí teria... porque esse ato não é um ato simplesmente contra o Trump, isso aí abriu toda uma polêmica, mas nesse momento nos Estados Unidos e no mundo inteiro, o ato contra o Trump, que passou com o apoio da esquerda, né? E a direita precisava desse apoio para dar um ar de legitimidade democrática às coisas que eles estão fazendo, se transformou num verdadeiro expurgo dentro da internet. Venezuela, China, Irã rodaram já no Twitter, né? São centenas, se não milhares de contas de pessoas de esquerda e de direita sendo canceladas no Twitter nesse momento. Não é que aqui também, né? A gente usou inclusive a expressão de que, no caso dessas proibições, o pau que bate em Chico também bate em Francisco. Na verdade, o Francisco está apanhando aí por uma larga margem de vantagem em relação a Chico, né? Já não é uma especulação, é um fato. Por exemplo, essa semana aqui apareceu o seguinte: um dos principais partidos da esquerda, fora do Partido Trabalhista Britânico, né, da esquerda britânica, o SWP, né, ele teve a sua conta cassada por denúncias de que o partido, como defende os palestinos, ele é antissemita, tem discurso de ódio, essa coisa toda. Então, enquanto o pessoal vai sonhando e argumentando sem saber o que está acontecendo, vai usando argumentos sem verificar os fatos, né, Francisco está levando uma surra extraordinária aí. A perseguição contra a direita? Mas vocês podem ter a mais absoluta certeza de que, no final das contas, a perseguição contra a extrema-direita vai ser desse tamanho aqui e a perseguição contra a esquerda vai ser desse tamanho. Quer dizer, que, na verdade, né, a ideia de que o pau que bate em Chico também bate em Francisco, ela tem que ser, como é que se diz, precisada no seguinte sentido: em Chico é uma batidinha, em Francisco é um verdadeiro pilão mecânico de construção civil, né? Também, volto a insistir, não é um problema, não é a minha opinião, é o que está efetivamente acontecendo. Quer dizer, a partir de agora, conseguiu-se, né, as condições políticas, foram obtidas as condições políticas para um expurgo em massa dentro das redes sociais. E o expurgo não é contra a extrema-direita, é contra, por exemplo, extremistas. Quem que é extremista? Extremista é todo mundo que eles não gostarem. Você ocupou um prédio público para protestar, por exemplo, né? Vamos pegar um exemplo dos próprios Estados Unidos. A extrema-direita ocupou o Capitólio. E os movimentos que havia alguns anos atrás, que se chamavam de Occupy, o que eles são? Eles são menos extremistas do que a direita? E os movimentos que, em várias oportunidades, se confrontaram com a polícia em vários países do mundo, né, que foram acusados de ser extremistas e violentos porque eles eram contra o neoliberalismo. E se amanhã, né, o Biden, que é um defensor da política agressiva norte-americana, invadir um país e o povo se revoltar contra esse ato, né, criminoso, e alguém jogar um coquetel molotov na polícia, ele é um extremista? Quer dizer,
extremista é todo mundo que você quiser que seja extremista. Se você não... para você não ser extremista, você teria que ficar que nem o PSOL, né? Você teria que vestir um avental cor de laranja e no Congresso Nacional dar uma dançadinha lá, né? Fazer um malabarismo com umas laranjas, aí você não é extremista, porque não sei também. Não sei se o pessoal não vai achar extremismo, né? Você fazer isso daí. Se você atacar alguém, né? Ixi, aí então, né? Para você ser censurado é um passo. Quer dizer, abriu-se a porteira, já se abriu, né? Volto a insistir. Não é que é possível que, como eles reprimiram o Trump, eles venham a reprimir a esquerda. Abriu-se a porteira e todo mundo está sendo reprimido amplamente. Essa que é a grande realidade.